Próxima questão. Esse aqui é do Enem de 2013. Vamos lá. Tem um texto 1 e um texto 2. Mas vamos ler primeiro o enunciado. Beleza? O enunciado diz: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Duas obras diferentes que retratam o mesmo acontecimento histórico, beleza? Da leitura dos textos constata-se que lemos o enunciado, queremos saber aí, né, o que dá para retirar, constatar a partir da comparação entre os dois textos, certo? Dois textos diferentes que retratam o mesmo acontecimento histórico aí. Lembrando que texto, né? Texto não se trata só daquilo que é escrito, beleza? Não trata só de um texto verbal, né? Tá sem imagem aqui também. É uma composição, ela tem um sentido, beleza? Dentro de um contexto, dialoga com vários sentidos e tal. Então é um texto também, beleza? Então vamos lá, texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, esse dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Isso aí seria um fragmento, então, outro fragmento aí da carta, né, de Pero Vaz. E texto 2. Um momento para a gente ver a composição da imagem, beleza? E se a gente ver a composição da imagem, há primeiramente dois lados, dois planos aí que saltam aos olhos de primeira, né? De um lado esse aqui para o lado direito, certo? De alguns povos pindorâmicos aqui, beleza? Povos nativos que estão olhando e vendo com um certo estranhamento, apontando e, enfim, vendo com um certo estranhamento aqui desse lado esquerdo, mais precisamente no canto esquerdo superior, vindo sobre as águas algumas embarcações, né? Alguns objetos enormes aí que vão estar trazendo a desgraça dos portugueses aí nesse caso, né? Então é isso. Esse é um óleo sobre tela de Portinari. Vamos ver, ó, quando que foi feito cada um desses documentos. Quando a gente pensa na carta, a carta, apesar de você estar vendo aqui 1996 e tal, não, isso aqui é porque foi tirada dessa edição, que é daí de um texto, né? Ela foi retirada aqui dessa edição da LPM, beleza? Editora LPM. Mas a carta mesmo, o documento original, né, é de 1500, certo? E agora aqui, esse documento aqui do Portinari, essa obra do Portinari, é de 56. Então a gente está pensando já em momentos diferentes da história, beleza? Que tem como objeto um mesmo acontecimento histórico, que é a chegada e a invasão dos portugueses, né, nas terras dos diversos povos pindorâmicos. E aí, então o enunciado está pedindo justamente, né, que a gente diga, né, o que dá para se constatar a partir da leitura desses textos. E vamos lá. Alternativa A. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Bem, não. Beleza? Não se trata aí simplesmente de uma manifestação artística que se preocupa apenas com estética literária e tal, né? Senão se enquadraria dentro de uma noção aí mais ampla de um movimento artístico, né? Enfim, vamos lembrar, pessoal, que quando esse quinhentismo está acontecendo, apesar da gente estar vendo aqui nas nossas aulas ele depois
do classicismo, né, depois do humanismo e do classicismo, o quentismo está acontecendo de forma concomitante. Está acontecendo ali junto, beleza? Está acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Então, até lembrar, né, que nas nossas aulas ali de classicismo eu falei daquela tendência à universalização, certo? Do homem branco europeu. O que é essa tendência à universalização? É os caras começando a ter uma outra ideia sobre arte, uma outra ideia sobre filosofia, sobre política e etc, né? Só que a fita é que eles vão pegar essa ideia, né, lembrando, toda pautada, toda embasada na cultura greco-romana da antiguidade clássica, certo? Então toda pautada nas ideias, por exemplo, do Platão, nas ideias, por exemplo, do Aristóteles, beleza? E aí, essa ideia de que a razão, a capacidade irracional, a razão, é o que há de mais elevado em ser humano. Isso aí vai estar sendo colocado. E os caras vão estar se colocando, o homem branco europeu vai estar se colocando enquanto o animal, tipo, nem animal, o ser humano, tá ligado? Racional por excelência. E todos os demais povos, né, não brancos, estariam naquele momento, né, sendo colocados pelo homem branco europeu como inferiores. Beleza? E aí, nesse sentido, o homem branco europeu passa a pensar o quê? Não, beleza. Já que os homens branco europeu que teria, né, na visão dos caras, teria essa capacidade racional, certo? Superior, então automaticamente todos os outros povos têm que tomar as sociedades europeias como modelo de desenvolvimento, como modelo de civilização. E aí que entra a parte da universalização, entendeu? Aí você tem um homem branco europeu pegando ele, que é um pedaço, é só um pedaço dentro da humanidade, ele está se pegando e se colocando enquanto humanidade, tá ligado? E tudo o resto que não se enquadra nas referências dele, ele deixa de fora, né? Então é aí que a gente fala que a razão construída pelo homem branco europeu é uma razão justamente que vai atender a ele, né? Que vai ser masculina, que vai ser branca. Beleza? Mas é isso, ó. Só para lembrar que o classicismo, essas tendências do classicismo está acontecendo junto com o quinhentismo, né? E essa tendência à universalização, ela acaba entrando, né, numa relação muito forte com essas navegação que está rolando, entendeu? E com esse projeto de dominação e de imposição cultural. Que aí a gente pensa de um lado, tá? Então os caras estão justificando o processo de colonização a partir dessa ideia deles, a partir dessa filosofia toda deles. Ao mesmo tempo que essa filosofia toda deles é justificada pelo fato dele estar enriquecendo, tá ligado? Então um bagulho assim que vai uma coisa alimentando a outra e vai virando um desastre, mano. Um desastre sem precedente, tá ligado? Genocídios inteiros de povos, mano. Então ó, a carta de, para lembrar, tá, pessoal, quentismo e classicismo tá acontecendo ali, então, no mesmo momento histórico ali, mais ou menos no mesmo momento histórico, concomitantemente. As ideias do classicismo é um dos pilares, né, que sustenta o desenvolvimento do quentismo. As ideias da Igreja Católica, né, é outro dos pilares que sustenta aí o projeto de colonização do quentismo. A gente já discutiu isso. Se tá com alguma dúvida em relação a isso, assiste as aulas anteriores, beleza? São pontos importantes aí. Vamos lá. E persistindo a dúvida, por favor, manda aí no WhatsApp e tal. Vamos lá. Então a alternativa A, que diz que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária, tá errado, porque não preocupa-se apenas com a estética literária, quer ser descritiva, quer ser informativa, certo? Para meios de dominação, para propósitos de dominação, desculpa. E a B,
A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Não, o Portinari, a gente pensa assim numa obra que está acontecendo ali, bem lá para frente, né? Pensando num contexto de tentar a construção de uma arte, né, brasileira ali, partindo das ideias mesmo dos intelectuais, das intelectuais do modernismo, certo? Que depois a gente problematiza isso aí também, mais lá para frente. Mas a questão que tá em jogo aqui é outra, né? Quando a gente pensa naquela questão da perspectiva, beleza? Que a gente discutiu ali quando a gente viu os textos, né, que a gente extraiu. Um texto do português, né, e um texto de um sujeito, né, que está tentando colocar uma espécie de perspectiva da parte dos povos pindorâmicos, né, dos povos nativos. Vamos ver. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Beleza, essa, sem mais delonga aí para falar, é a alternativa C. E aí, para desencargo de consciência, vamos para D. E já a gente volta para entender por que é a C. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Não, né, velho? O momento lá que é feita a carta do Pero Vaz Caminha é um momento em que essas produções, como eu já disse, são utilizadas para informar a coroa portuguesa para poder dar cabo no projeto de colonização, de dominação, beleza? Mais recentemente, a gente pensa que num determinado momento da história, né, quando a gente já pode falar em literatura brasileira, né, com muitas ressalvas, né, com muitos pés atrás, muita cabreiragem, né? Mas a gente pode falar em literatura brasileira. Já a partir desse momento, né, a gente começa a pensar então que algumas artes, começa a ver que algumas artes elas vão ter um olhar meio iconoclasta, tá ligado? Seria assim, um olhar que olha para o passado, olha para alguns ícones, né, da construção da história feita, a história do Brasil feita pelo colonizador e pelos descendentes do colonizador também, beleza? Mas principalmente feita pelo colonizador. Olhar para alguns desses ícones de uma maneira, eu diria assim, menos ingênua, pelo menos. Certo? Então, não cumprem a mesma função social e artística, beleza? Uma acaba se aproximando um pouco mais, acaba se aproximando mais de um olhar de contestação. O que não quer dizer que ela é a contestadora por excelência, etc. Né? Por várias coisas que a gente pode colocar aí para várias críticas. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar também sobre a valorização, né, das artes que são feitas pelos povos pindorâmicos, pelos povos nativos. Entendeu? Contando sua própria história. Saca? Isso é uma coisa fundamental. Essa coisa de você poder falar sobre você poder contar a sua história, é imprescindível. Né? É imprescindível mesmo para que você recupere sua humanidade, né? Que o projeto de colonização busca retirar, certo? Então, formas de se recuperar aí essa humanidade é resistir, tentar ao máximo essa resistência, por mais que tenha uns fins trágicos dessa resistência, entendeu? Mas não há o que se fazer. Tem que se lutar em relação à imposição do colonizador, certo? E depois você poder contar a sua história. Mas beleza. Então a D também não. E aí, a pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico retratando a colonização. E não. Beleza? Não é o mesmo momento histórico. Beleza? Não é o mesmo momento histórico. Essa alternativa está errada. Então, eu tinha dito que era C. A carta como testemunho histórico-político mostra
o olhar do colonizador sobre a gente da Terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Beleza, essa é a alternativa correta, né? Essa é a alternativa correta, pessoal. A gente tem que pensar também que é fundamental, quando a gente olha para a história, a gente tem um entendimento de que a história é a história das artes e a história da literatura, não escapa, certo? A história, ela é contada e ela é censurada, né, por quem está podendo escrever sobre ela, beleza? Então, vamos pensar que estamos... Lembra do último aula nossa lá sobre o quentismo? No momento que o Krenak fala lá que a guerra é contínua. A guerra entre o colonizador, né, e os povos nativos começou lá atrás e continua, nunca terminou. E ele falando justamente que se há alguma ideia de que a paz, isso é uma ideologia, é simplesmente uma construção ideológica para fazer a máquina continuar funcionando. Beleza? Porque se você se dá conta, peraí, tamo tudo em guerra, parça. Aí o negócio dá uma... Aí você começa a pensar, não, mas peraí então, né? Vamos avaliar isso aí, vamos ver o que dá pra fazer. E aí começa a ser perigoso, tá ligado? Mais perigoso, mais perigosa. Então, o rolê que é importante a gente pensar aqui é que numa construção histórica é fundamental a gente procurar o máximo de informações vindas de fontes diferentes, velho. Não aceitar ali o que está no livro didático simplesmente por exemplo, tá ligado? Até hoje, quando a gente pensa nas provas, né, do vestibular e tudo mais, essa é uma postura interessante, uma postura bacana de estar seguindo, no sentido de a gente perceber que de uns anos para cá, pelo menos, e daqui para frente, né, vamos ver, né? Mas de uns anos para cá, os vestibulares estavam colocando uma postura um pouco mais, um pouco menos simplista e reducionista em relação a alguns acontecimentos históricos, né? Então a gente tinha que ter um olhar um pouco mais crítico em relação a isso. Beleza? Mas aí é como o que eu disse. Então assim, a C está correta. De um lado o olhar do colonizador sobre a gente da Terra, do outro a inquietação dos nativos. E é muito importante a gente estar indo atrás dessas fontes, né? E estar indo atrás das fontes, né, dos povos pindorâmicos, né, e dos povos nativos, certo? E aí eu tenho um trecho, inclusive, em relação a esse momento da chegada, que é muito importante, que vai estar aqui também no guerrasdobrasil.doc, que a gente viu na aula passada, mas é um trecho muito importante, que aí eu queria retomar só para dar aquela... Vamos lá. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos filhos dos portugueses pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem, e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morrido de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica.
para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Beleza? Né? Dos pontos muito importantes da gente estar pensando, né? Você tem um olhar ali a partir da carta, documentos como a carta do Pero Vaz Caminha, e é um olhar que é do colonizador, é o olhar que está atendendo aos interesses da coroa, beleza? A gente tem que ver o olhar dos povos pindorâmicos, dos povos nativos, a gente tem que ver o olhar, né, de todos os povos que são considerados inferiores, que são o máximo, né, que há uma tentativa ao máximo de se calar esses povos, beleza? Porque isso ameaça, né? A história desses povos é ameaçadora para o poder hegemônico, para o poder, enfim, do colonizador no primeiro momento e depois dos descendentes desse colonizador, dos filhos dos portugueses no final das contas, beleza? Então um outro ponto só para a gente encerrar então é o seguinte: aqui a gente retomou a partir dessas questões motivações, contexto histórico, certo? E a literatura informativa sobre o Brasil, literatura de informação sobre o Brasil, beleza? Beleza, mas um outro lado fundamental em todo esse processo, fundamental, né, é aquilo que é chamado de literatura de formação ou catequética, ou literatura de catequese, beleza? Que é fortemente representada ali pelo José de Anchieta, né? E que a gente viu nas aulas passadas que se trata de um processo, uma construção, né? Que, de novo, não tem nada a ver com o movimento literário, beleza? Não tem nenhuma ideia tipo estética por trás do tipo, não, mas vai seguir as construções, vai seguir produções, né, de textos, e aí de textos literários, mas com fins aspas, educativos, né, com fins de conseguir impor a cultura do português, beleza? E aí a gente vai ter nesse tipo de produção, então, o outro pilar, que aí é fortemente representado pelos jesuítas, pela Igreja Católica, beleza? O outro pilar, então, porque qual que é o primeiro pilar que a gente está discutindo, né? É aquele lá que vem aquela visão do Renascimento, né? Aquela tendência à universalização, dominação e tal, beleza? E que se relaciona fortemente com todas as intenções econômicas de exploração, beleza? Uma relação ali recíproca de alimentação, retroativa, de uma alimentação mútua entre esses ideal do renascimento e as intenções de enriquecimento econômico e de expropriação, beleza? Então, de um lado esse pilar, e esse segundo pilar fundamental é esse pilar aí da literatura jesuítica, da literatura de catequese, beleza? Da literatura de formação, que é onde se vai impor, vai se fazer textos específicos para impor, né, o ponto de vista, as formas culturais do colonizador, beleza? Tanto que é a partir daí que a gente vê, por exemplo, que José de Anchieta escrevia em 3 diferentes, né, idiomas. Ele escrevia em português, escrevia em tupi, escrevia em espanhol, né, ou castelhano, enfim. Mas muitas vezes mesclando, né, o português com o tupi, por exemplo. A intenção de tentar ao máximo facilitar esse processo de aculturação, de tentar ao máximo facilitar um processo que tinha como objetivo final o extermínio das expressões culturais dos povos nativos, beleza? Que tinha como objetivo final fazer imperar a expressão cultural do colonizador. Porque é assim, né, no final das contas, para você conseguir justificar e sustentar todo um processo de violência, expropriação econômica e tudo mais, você também vai ter que lutar na base do discurso, na base da expressão cultural, vai ter que tentar colocar um discurso que coloca, né, o colonizador enquanto ser
superior, iluminado, que está levando civilização, etc, etc, etc. Como a gente vê, né, em muitos documentos. Beleza? Então é isso, pessoal. Esses são os 2 pilares. Bom, eu acho que a partir dessas questões a gente conseguiu trazer muitos pontos muito importantes, beleza? Sobrando dúvida, eu sugiro assistir também, ver, né? Se você não assistiu, assiste as aulas, né, passadas aí sobre quentismo, contexto histórico, características gerais e tal. Restando dúvidas, manda ali pelo zap mesmo, né, que tá, pelo Face, meu contato tá, né, nos grupos, beleza? E é isso, família. Então, tranquilidade, ó, exercícios no Drive, beleza? A carta também no Drive, beleza? A carta do Pero Vaz Caminha também no Drive, né? Na parte ali, literatura, né? Quentismo, eu acho que tá literatura, módulo 2, eu acho, e aí quentismo, e beleza? É isso, viu? Paz aí, tranquilidade. Qualquer coisa dá um salve aí, pessoal.